Nós estamos aqui nos estúdios da Agência Ômega, no programa DigoCast, e hoje eu tenho como convidado, tenho a honra de estar aqui comigo, o nosso amigo Marlos Signori. Seja bem-vindo, Marlos, aos estúdios da Agência Ômega. Seja bem-vindo ao DigoCast. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado de coração de ter me convidado para essa conversa informal que a gente vai ter aqui agora. Informar é um Só podcast. dos chegados. Só né? dos chegados hoje, né? A turma do marketing do Grupo Signori, Raul, Rodrigo Nossa. e Marlos. Putz, Pesado isso aí. pesado, né? Tem história, né? Tem 2 história. anos. 2 não. Não, os 2 anos de pandemia, 5 anos. 5 anos de 5 Grupo anos de Signori. Agência Ômega e Grupo E Signori. Grupo Signori. É uma história, hein? É bastante, uns diazinhos aí, Meia década, né? meia década. Marlos, você nasceu em Amambai, como que você veio parar aqui? Quem é o Marlos Signori? Rodrigo, eu sou nascido em Amambai. Nasci em 77. Não dá pra falar a idade, né? Não, sou nascido em 77. Nasci aqui em Amambai, numa época difícil, uma época que não tinha luz, era gerador. Uma época que meus pais chegaram aqui, era uma época complicada viver aqui. Mas eles vieram lutando e eis que Deus quis que a gente ficasse por aqui e eu nasci aqui em Amambai. Hoje eu já tenho família formada, sou casado com a Verônica, eu tenho 2 filhos, um é o Samuel, que tem 15, e o Matheus, que tem 11. Legal. Mas eles vieram de onde, Marlos? Os meus pais vieram de Erechim, no Rio Grande do Sul, na época. Vieram para cá para começar algo novo com a família, com o meu tio, o Jamir Signori, e com o meu avô. E daí montamos o primeiro estabelecimento aqui, que começou com uma padaria pequenininha, e daí foi indo, que se transformou numa mercearia, numa casa de carnes, que depois virou esse conglomerado que virou o Grupo Signori no final. Legal. E Marlos, você é formado em quê? Qual que é a sua formação hoje? Rodrigo, eu saí muito cedo para estudar. Eu queria ser médico. Então eu saí cedo da Mambai, fui estudar em Dourados, Rio Grande do Sul. Fiz cursinho em Curitiba, cursinho em Florianópolis, mas não emplacava no vestibular de medicina. E daí acabou que fui fazer faculdade de comunicação social. Hoje eu sou formado em publicidade e propaganda em Umuarama, no Paraná. E na época eu fazia 2 faculdades. Eu fazia publicidade e propaganda pela manhã e à tarde, e à noite eu fazia administração. Aí no último ano eu tive que escolher uma para terminar o curso. Então eu fiz 4 anos de 2 faculdades. Daí no último eu me formei em publicidade e propaganda, e eu tenho uma MBA em marketing pela Getúlio Vargas e uma pós-graduação de formação em agronegócio pela FamaSul aqui do estado. Legal. O Raul não lembra, né? Mas quando a gente começou a atender o Marlos, né? Lá no... Primeiro foi o Que Carne, depois entrou Sig. entrou o Sig, né? Mas esse cara não dorme, Raul. É pilhado. Dava 5 horas da manhã, 4h50 tinha uma mensagem do Marlos. Bom dia, chefe. Já me passa os anúncios. Mas Não, pega a dinâmica que é supermercado, né? Por exemplo, a padaria começa de manhãzinha. 4 Supermercado horas, né? tem padaria. Isso. O supermercado tem açougue. Então tem vários setores ali que de madrugada já tá começando a Não, rolê. e a então... cabeça do empresário, Rodrigo, é diferente. Ela tem que pensar sempre no futuro. E isso foi algo que ajudou e muito nós aqui. Tanto que a minha formação me ajudou também a chegar na agência do Rodrigo, que hoje se transformou na Ômega, mas a gente pensa sempre, não no agora, sempre no futuro. Então, quando eu cheguei aqui em 2001, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, a gente não pode ficar com essa mercearia, esse mercadinho. A gente precisa abrir um supermercado. Aí entramos com o projeto do Que Carne, que todo mundo conheceu. Na época já tinha supermercado, assim, grande aqui em Mambaia? Tinha, o nosso era o maior na época, que era o supermercado Que Carne, que era ali onde que é quase tudo hoje. Ali era... nós tivemos, pouca gente sabe, só quem é mais antigos. Mas onde é a Gazin, era o Que Carne 2. Esse eu não sabia. Tinha o 2. Pouca gente sabe. Tinha o 2. Eu sei que ali onde é o quase tudo hoje, era o Que Carne
dentro tinha KM Magazine e Isso. tinha a lanchonete do Que Carne, Raul. Então, essa lanchonete eu acho que eu já ouvi comentar também, que tinha uma época que era Na lanchonete também. esquina tinha uma lanchonete. Que aí todo mundo sabia que era a lanchonete do Que Carne. Diga-se de Isso. passagem, as melhores esfirras e o melhor salada sempre foi ali. Sempre foi lá. Isso Não tem... tem muita gente que tem esse saudosismo até hoje. E é um Lembro. orgulho nosso. Cara, e você não tem noção daquela esfirra e aquele x-salada que você chegava a qualquer hora do dia pra comer, Raul. Você pediu x-salada, ali a pouquinho tava ali o x-salada com aquela coquinha KS, meu Deus do Bem céu. isso. Muito saudosismo. Pessoas abordam a nossa família e falam realmente até hoje disso. Isso era pra- em que ano, mais ou menos? Antes de 2004 para baixo. Ah, faz um Entendeu? tempinho. Em 2004 É que não a dá gente pra falar- inaugurou a loja nova. É que não dá pra falar a idade, né, Marlos? Não principalmente porque eu sou nascido dentro do supermercado. Então eu nasci lá dentro, então é diferente, Rodrigo. A criação minha e dos meus sócios, da minha família, ela é diferente por causa que a gente foi criado dentro de uma conjuntura comercial. Então hoje eu vejo que as crianças não são mais. E hoje você sabe que tem as telas, tem a internet. Naquela época não, você tinha que ir ajudar. Então a gente, quando eu não estava na aula, estava dentro de uma das lojas fazendo alguma coisa, ajudando a família ou brincando na terra. De pé no chão. Isso. Eu lembro antigamente que eu acho que pouca gente que a Vila Estrela ali, né? Ela foi asfaltada não tem muitos anos. Bem, E colocar ali onde era o Emes, tudo, colocando aqueles tubos, Raul, sabe? Aqueles tubos Ah, sim, para sim. passar Aham. a drenagem, A né? drenagem. Passar a drenagem, o esgoto. Eles abrindo assim, todo mundo, a molecada da época entrava aqui, ali perto da esquina do Que Carne, isso. e Eu ia lembro. até lá o Emes dentro dos tubos, com aquelas lanternonas que comprava no Paraguai. Bem Cara, isso. era louco o Eu negócio. participei disso. E era todo o centro aqui era chão. O que você tinha de asfalto era a República e algumas transversais. A 7 de setembro era só um pedaço. 7 de setembro da Inhoveral, É Hoje que é Nicolau Otano, né? A gente sabe Da quem é Nicolau antigo. Otano pra frente não tinha Não asfalto. tinha. A gente sabe que é velho quando fala em Uberá e não fala. Isso. Não, na minha época eu morava na cabeceira do Cortaguela. Na cabeceira do Cortaguela, verdade. Você sabe onde que é a cabeceira do Cortaguela? Não. É uma quadra antes da Poli. Ah, Ali é a cabeceira. A cabeceira. Porque daí de lá pra dali baixo pra desce. frente. Dali pra frente só pra trás. Não, Não. ali só desce. Mas hoje é um dos bairros mais gostosos É. que tem na cidade, mais populosos, uma população maravilhosa que mora lá. Tem igrejas, tem acho que umas 3 creches, posto de saúde. Bastante É um- comércio. Tem mercado, tem comércio, tem tudo por lá também. Tanto que acabou que a gente construiu o atacado lá. Verdade. De tão bom que é aquele lugar. Aí eu brinco com essa história que na minha infância a gente morava no Cortaguela, mas realmente é um dos melhores bairros para se morar na cidade. E Marlos, você falou em atacado e atacado. Como é que foi a história porque primeiro vocês tiveram o supermercado Que Carne. Tiveram aquele salto ali quando saiu do Que Carne para o Que Carne Master, né? Supermercado Isso. Que Carne Master. E aí, não contente, o Marlos, como que foi essa história? Eu vou construir um atacarejo. Ô, Rodrigo, quando a gente fez, é bom você ter lembrado disso daí, quando a gente estava no supermercado Que Carne e a gente imaginou fazer algo moderno, o pessoal reclamava muito, é muito apertadinho, vocês têm que fazer alguma coisa, e a gente não conseguia pensar em outra coisa senão fazer uma loja nova, que a gente estava estagnado naquela esquina. E do lado era o consultório do Dr. Macedônio, que também não ia dar como aumentar, e era casas ao lado, então foi adquirido um novo local, que era um hotel lá, pouca gente sabe, a gente desmanchou um hotel e fez o mercado lá. E a gente fez, na época, o mercado mais moderno do interior do estado. Foi o primeiro supermercado do interior do estado a ter piso de granito, ar-condicionado, primeiro supermercado a usar sacola biodegradável. Então a gente fez já uma loja moderna que até hoje ela é ainda moderna, perto dos outros supermercados que você tem aqui dentro da cidade. Imagina na época, então, né? Imagina na época. Inclusive, teve até foi muito grande essa loja para Mambai.
Só que essa loja tem 20 anos. E até hoje está lá com o pessoal do Mega. E quando a gente pensamos em algo de crescimento, eu viajava muito, participava de muitas reuniões e vivia viajando. Eu fui Estados Unidos ver feira, eu fui até na China, eu cheguei a visitar. Eu lembro da sua viagem da China. Então, você ia no segmento e o segmento estava mudando o rumo. Estava mudando e começou a vir o Atacadão, o Açaí, grandes redes internacionais, Carrefour. E todo mundo falava, ó, o segmento é atacarejo, e a gente, com medo de não ficar parado no tempo, resolvemos entrar no segmento. E a gente adquiriu um local que era visionário na época e é até hoje, que é um lugar que mais cresce em Amambai. Acabamos fazendo o empreendimento lá, que foi o Sig Atacarejo, que até vocês participaram, viram como nasceu aquilo lá. Sim. E o atacarejo, ele é como se fosse uma variação do atacadão convencional que as pessoas conhecem, que atacarejo é como se fosse uma junção dos dois termos, né? Na prática, muda alguma coisa em si ali? Isso, como que é? o que existia antigamente era o supermercado varejinho e o atacado que vendia de embalagens fechadas. Uhum. Aí o varejo aprendeu a vender em menos. Vão vender de múltiplos. Então você consegue comprar uma unidade, mas se a partir de 3, já compensa mais, que já tem um desconto. Se comprar 6, já tem. Então, o segmento, vou dar um exemplo, na tua casa você compra um sabonete por mês? Não, compra já de 4, 5. Então, aí compensa você ir num atacarejo para você justificar esse ganho. Vira uma ideia de lei quanto de oferta e mais, procura, né? Isso. E foi um segmento que deu um boom e a gente entrou nesse boom. Graças a Deus deu sorte de pegar esse momento, tanto que o principal concorrente nosso no município na época foi atrás de nós. Legal. Essa visão visionária, né, do empreendedorismo isso, né, Marlos? O comerciante que quer sempre buscar o aperfeiçoamento e o melhor para a sua loja e também para a cidade que está vivendo, né? Então, Não, com certeza. Quando a gente pensou, e sempre foi pensado em investir em Amambai, foi pensado em investir algo que viesse a ser da cidade, para a cidade. Então, o pessoal fala, você não precisava ter feito isso daí aqui. Cara, mas a gente não pensa em sair daqui. A população de Amambai merece algo melhor. E esse merece algo melhor seria o quê? Um supermercado à altura. que gera emprego, que gera renda, que gera Imposto para o município. pro município, que gera um monte de E coisa. também fluxo, né? Para pensar, as minhas tias mesmo vinham de Sapucaia para fazer compra no SIG. Isso. Tipo, E o até pessoal hoje. vem, Até hoje, querendo ou não, o nosso município é um município pequeno, mas polo, ele é né? regionalizado, e muito. Que o pessoal do Paraguai vem muito para a nossa região. Você pega até clientes de Carapó vêm aqui. E às vezes fica mais em conta você vir a Mambai do que ir a Dourados. E tem o pedágio ainda de Carapá Dourados, né? Pedágio, então, E Marlos, voltando, a gente já deu um salto lá pra frente no SIG, na sua história como comerciante, mas voltando, como é que foi a infância do Marlos? cara, a minha infância, eu queria que meus filhos tivessem essa infância ou que as próximas gerações tivessem. Porque hoje em dia a nossa infância está, como se diria, Rodrigo, é uma infância fechada a uma casa. Na minha época, a gente tinha uma televisão dentro de casa, então não era um negócio que a gente podia passar o dia assistir televisão. E a gente nem queria, porque não tinha canais, aqui era precário as comunicações na época no interior. Então, a minha infância foi muito. Eu estudei a vida inteira. Pra você ter uma base, o primeiro ano meu, eu estudei no Rashid. Minha mãe tinha que ficar junto comigo no colégio, porque eu não conseguia, só chorava. Então, o pré meu. Bateu o pé, né? Não, o meu pré foi aquele pré precário, porque eu só chorava e queria a mãe dentro. Aí, graças a Deus, minha mãe conseguiu ficar até desmamar, e daí eu peguei esse gosto por estudo. Estudei no Dom Aquino durante a minha vida toda. Aí depois abriu o Colégio Terra Mater, que daí eu mudei para o Terra Mater. Aí depois eu saí da cidade, fui estudar em Dourados.
depois fui para o Rio Grande do Sul, aí depois eu fui para Curitiba, e daí voltei. E como é que foi essa troca? Porque você saiu de Amambai para estudar Com 15 com anos, 15 anos, novo, né? novo. Como é que foi assim, você, tipo, essa mudança brusca de uma cidade pequena de interior, de você estar andando de pé de chão e vai para uma cidade, para um centro maior? Como é que você vê isso? Foi uma mudança muito brusca. Na época, foi eu, o meu primo Jackson e um amigo nosso, o Cristiano. E daí os pais resolveram e a gente alugou um apartamento em Dourados para estudarmos lá. Que lá tinha melhores condições, a gente estudava dentro da Unigran. E começamos a estudar lá. Tem uma história engraçada que na segunda semana de aula, a gente ligou para casa e na época não tinha celular, era orelhão. 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 Eu a vida inteira liguei de orelhão. Tem ficha, tá? Colocar ficha lá. Ficha. Eu liguei pra dei muito Ligamos, trote no orelhão. Liguei para casa e falei, ó, seguinte, se tiver que acordar 4 horas para sair às 5, para pegar um ônibus às 5, para andar Dourados inteiro, para chegar às 7 no colégio, pode vir buscar, porque a gente não vai ficar, não. É terrível, é terrível. Não, tamo de boa. Cara, essa... Se a Mambai se dá uma voltinha, você tá ali, né? Não, daí o que aconteceu? O meu pai comprou um Fusca. E daí, essa história até hoje em dia é algo inédito, porque não tem como alguém fazer isso com o filho. Eu não faria hoje com meus filhos isso. Acho que ninguém faria. Dá um E Fusca na mão. época, a gente ganhou um Fusca do Itamar, aquele lá, 91, 92. A gente ganhou um Fusca, que era o nosso meio de locomoção lá. Três crianças de 15 anos, e eu era o piloto. E daí a gente ia todo dia, saía cedo, atravessava Dourados, saía do colégio, tinha que chegar em casa, desligar o carro e não podia mais sair. Foi assim o nosso 1 ano lá em Dourados. O terceiro ano do 2º grau. E como é que era chegar de Fusca na escola? As guriazinhas deviam ficar tudo doido, né? Não, no começo a gente tinha até vergonha, né? Tinha até vergonha. Na verdade, Na verdade, era no começo mais a gente tinha uma vergonha. vergonha. Aí depois a gente perdeu a vergonha, a gente colocou um som. 2 quadras antes, você já escutava. Nossa senhora Lá tá, do céu. tá vindo o pessoal de Amambai. Ah, então é por isso que você foi DJ. Você já tinha O feeling. isso na veia. Não, o feeling de música alta eu sempre tive na veia. Tem até hoje. Isso daí pegou e não consegui. Ah, mas como é que foi ser dono de Fusca? Cara, foi legal, mas acabou o ano, a gente voltou pra casa e devolveram o carro. Já A tiraram. gente perdeu o carro. Era só para locomoção lá, realmente, para estudo. A gente não podia sair, ninguém podia pensar. Mas devolveu junto com o som? Ou tirou o som? Não, o som a gente tirou. Deixou o som montado lá Mas pro foi próximo. uma época legal. Uma época legal, a gente aproveitou bem, estudamos, era um curso mais puxado do que o que tinha aqui em Amambai na época. E daí a gente acabou que era um meio de a gente sair para tentar uma faculdade mais pesada, que daí eu queria medicina. E depois disso você foi pro sul. Aí depois eu fui fazer cursinho em Curitiba e Florianópolis, para as faculdades de lá. Fiquei 6 meses em cada local desse. E formou em marketing. E quis o destino que não fosse a parte médica e eu voltei para o marketing e voltei para o comércio. E voltou pro... Porque aí você também fez um pouco de administração. Você só não... Fiz 4 anos de administração Você noturna. só não findou ele. Não, porque o último ano de publicidade e propaganda você tem que fazer um estágio de 3 meses. E eu fiz esse estágio dentro de um shopping center em Londrina. Então, eu ia ter que faltar 3 meses de aula e eu ia reprovar automático. Legal. Aí eu tranquei a faculdade e fiz o estágio dentro de um shopping center em Londrina. E foi aí que você fez esse workshop de cinema, que você foi pra uma... É que eu tenho umas histórias assim, Raul, porque a gente conversa bastante, né? Eu e o Marlos. Sabe bastante coisa. Às vezes a gente sentava lá na cafeteria do SIG e ficava conversando, Marlos. E foi aí que você fez esse workshop de cinema e o carro estragou. Isso, a gente... Durante a nossa estada aqui, a gente fazia o estágio em trio. A comunicação social normalmente é em trio. E a gente fez esse estágio dentro do shopping e apareceu dentro do Festival de Cinema de Gramado, eles fazem workshop no Brasil inteiro. E esse workshop é um estudo de caso que acaba fazendo o filme. E nós participamos desse filme e esse filme nosso ficou
entre os melhores do Paraná na época e a gente foi representar lá em Gramado. É tipo um curta. Um curta. Foi Que um massa. curta, 1 minuto. Tem lá toda a apresentação de curtas de 1 minuto. E a gente louco. fez esse curta de 1 minuto, produziu, alugou, tudo em Super 8. A gente fez Super 8. Né? Super 8. A gente fez tudinho. E daí na volta, que daí estragou o carro, porque eu fui com o carro emprestado do meu pai e daí a gente parou num posto de gasolina em Lajeado. E daí o cara falou, cara, vocês estão com um probleminha na carcaça aí. Eu falei, tá. E o que que é isso? Ele falou, cara, daqui pra frente você não sai que tá trincada a tua carcaça da caminhonete. E nós em 5. Aí a gente entrou, falei, e agora? Ele falou, ó, vou colocar o carro de vocês na estrada e o pessoal da rodovia vem buscar. Que era rodovia pedagiada. Aí a gente pegou a rodovia, o pessoal da rodovia, pá, cima a caminhonete, os 5 na caminhonete, tirando foto. Na época não tinha ainda esses celulares modernos, tirando foto e largaram nós no hotel 2 dias até arrumar a caminhonete. E você ligar para os pais falando, ó, nós estamos com a caminhonete estragada aqui, já imagina um monte de coisa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, o seguro resolveu para nós, voltamos. Mas foi mais uma história da faculdade, né? Aqui da faculdade tem muitas histórias, né? Não, você imagina a vida de acadêmico do Marlos, Raul. Deve ter sido Puxado, festa. puxado. Não, é que às vezes a pessoa não acredita, mas assim, quando eu comecei comunicação social, Raul, o meu melhor amigo da sala era o dono da melhor casa noturna. Aí já Aí já viu, né? Então, Já tá ali cutucando. melhor amigo, automático. O meu melhor amigo, ele me chamava para as festas. E daí eu peguei amizade com ele até o dia que ele me deu a chave e falou, ó, você precisa me ajudar a cuidar. Aí eu comecei a trabalhar realmente na casa noturna que tinha lá, que chamava Óbvio. 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 E eu trabalhava na Óbvio em Moarama. E uma vez por semana a gente ia a Cianorte, que tinha a Óbvio Cianorte. Chamava Marcelo Tropa, que era esse meu amigo. E daí o Marcelo pegava e me levava. E eu comecei a ajudar e virei funcionário, virei gerente. Aí um dia deu uma dor de barriga no DJ e o Marlos estava lá e virou DJ. É o famoso bombril, né? Virou Daí virei. Marlock. Aí virei, não, virou. Eu usava boné, muito boné na época, e daí o pessoal. Já era careca? Não, era bem cabeludo. ô louco. Na época, era. A diferente. safra era boa ainda. Época boa. O Moarama era conhecido como Mulherama. Até hoje, você pegar e falar nas antigas, aí os cara, Moarama era a melhor cidade que tinha. Era poucas cidades que existiam campos. Então, vamos supor, você pegava Cascavel, não tinha. Então, você pegava no Paraná, tinha Londrina, Maringá, Umuarama, Curitiba e Ponta Grossa. Então, eram poucas faculdades que tinha no Brasil nessa época. Legal. Então, vinha gente do Brasil inteiro lá. Tanto que hoje eu tenho muitos amigos no Brasil inteiro. Que se conhecemos, viramos amigos, não só em sala de aula, mas na vida. Legal. Mas o DJ desenrolou, então. Se enrolou, cheguei a tocar na Biel Cascavel. Isso poucas pessoas tocaram na Biel Cascavel. É. Eu toquei. Eu não conheço essa boate. A Biel Ela é é a conhecida. casa noturna mais antiga do Paraná. Ela é em Cascavel, no Paraná. Bom, próxima vez que for a Cascavel, eu vou conhecer. Biel Club. E ainda tem hoje. Tem. Opa, então é pra lá que a gente vai. Não, é uma casa noturna bem boa lá, mas na época a gente fazia a troca de DJ. O DJ Residente. da Biel vinha na sexta em Umuarama, que abria só sexta, Uhum. a boate em Umuarama. E daí no sábado a gente ia pra Biel em Cascavel, porque tinha muitos acadêmicos na época. Tinha nome artístico? Como que era? Catatal. Catatal. Quem que era o Zé Colmeia, hein? Depois eu vou mandar a foto pro Rodrigo da época. Tem as fotos lá, vale ouro hoje. Vale ouro. Vale. O Zé Colmeia, o Catatal. Essa época não tinha celular com foto, né? Era Mas tudo máquina. no clique. Máquina, Tinha o né? fotógrafo dentro da casa noturna, pagava. Inclusive eu que era o cara que ficava cuidando disso aí. Porque daí, durante a semana, ele vendia as fotos na porta da faculdade. Ah. Dos casais, das Sim. meninas. Então, todo mundo tem essas fotos da época da faculdade dentro das boates. Já era da época da Polaroid também? Tinha Polaroid?
Tinha, mas era caro. Então o pessoal usava muito. O Eu fotógrafo ia lá, tirava foto e durante a semana ele vendia. Eu lembro que tinha aqui em Ponta Porã tinha um restaurante famoso ali que todo mundo ia antigamente. Não era Quicão em Dourados. Acho que Chopão. acho que O você- Chopão. Chopão. Todo Tem mundo várias que ia fotos. Tinha pro Chopão. Tem um monte de foto de famoso Tem. lá na Aham, frente. tem. Tinha. E aí tinha um fotógrafo lá que ia com a Polaroid e E tirava. tirava. Meu sonho era tirar uma foto de Polaroid até o dia que meu pai tirou. Tem a foto guardada lá Você de tem? Eu Que tenho. legal. Não, hoje em dia ninguém mais imprime, né? Ninguém mais imprime. Mas voltou, né? Agora o pessoal, Não, o agora- pessoal paga caro numa Polaroid mais moderninha agora, porque, tipo, voltou um estilo que antes era considerado algo, tipo, obsoleto. É incrível como que vai voltando as tendências. Né? A tendência ela é cíclica, né? Ela sobe. Não, é cíclica. Ela vai, Cíclica, volta. é cíclica, porque você pega hoje, tem pessoas que têm filho de 5, 6 anos e não tem uma foto impressa. E tá tudo no celular, e se o celular vai pro saco, acabou. Ou uma fita, que antigamente a pessoa pagava alguém para filmar o nascimento. Ou pegava uma câmera emprestada de alguém. Essas pessoas não têm mais as fitas. Nós temos algumas fitas daquelas filmadoras, eu não lembro o nome, mas uma pequenininha, Aham. nós brincando. A gente fazia guerra no mandiocal, corrida de bicicross. Tem os vídeos, Os filmes, né? os filmes. filmes. Nós temos os filmes em VHS. A VHS. qualidade baixíssima, mas a gente conseguiu guardar. Não, tem bastante gente que trocou, pegou os VHS, colocaram para DVD e agora tá todo mundo atrás dos DVD para transformar em arquivo para deixar guardado. Digitalizar. Pra digitalizar. Porque também não tem mais o DVD. Não tem mais DVD e assim isso? vai. É, que foi uma época que tinha bastante loja, assim, que fazia esse trampo de converter a fita cassete pra DVD, né? Eu lembro que a minha mãe, uma vez, ela tentou converter a fita de casamento dela. Aí pra mídia de DVD. E hoje em dia o pessoal quer converter o DVD pro digital, Não, né? e o mais, Tudo le- vai. o mais legal isso. que eu achei um computador com DVD funcionando. É, Coloquei- não é Nossa. fácil. Coloquei- Com o DVD funcionando. Aí eu coloquei esses dias. Ah, tá no servidor ali, Raul. Aí servidor raro, que eu né? montei. Eu tive um problema disso aí. Inclusive, até uma história, mais uma das histórias da faculdade. Escuta essa, Raul. Inventaram que ia ter salto de paraquedas em Umuarama. Meu Deus. E eu, amigo de todo mundo lá, já estava entrosado no pessoal. Vamos lá no aeroporto, vamos. Chegou lá, o cara, pô, tem uma vaga. Eu falei, tô dentro. Aí passei o dia inteiro fazendo o curso no sábado, não contei para ninguém. Aí voltei no domingo cedo lá, hora do salto. Falei, vou ter que contar pelo menos pros caras que moram comigo, né? Aí falei pro meu irmão, aí ele falou, você é louco, vai nada. Eu falei, vou. Aí chegou lá no aeroporto em Moarama, falei, puta, tem que ligar pra minha mãe, né? Aí fui no Vai que orelhão, acontece alguma coisa. não tinha outra coisa. Liguei umas 20 vezes, ninguém atendia, era domingo. Ninguém atendia. Aí na hora que ela atendeu, eu falei assim, mãe, eu vou pular de avião aqui e tal. Nem lembro o que eu falei, tava nervoso. Ela falou, tá bom. Ah, E esse eu- Marlos. Ela... E eu, saltei, fiz o salto, tenho vídeo, inclusive foi em VHS, eu mandei transformar para DVD, agora eu consegui digitalizar, tá salvo no meu celular, mas na época, impensável você... E tem cabelo no salto. Tem Tem cabelo no cabelo. Tem salto. cabelo no salto. Só que assim, para você ver como que é a geração. Hoje em dia você tem que assinar um documento, você tem que pedir autorização, você tem que fazer um seguro de vida. Antigamente as coisas eram Mais diferentes. imediatista, né? Era... Eram diferentes e tipo assim, e funcionou e a gente tá Eu, vivo. eu lembro que eu ia pra boate com 15 anos em Campo Grande. Sem problema nenhum. Sem autorização. Hoje Sem autorização. Entrava e beleza. Depois a gente ia pra casa, ia pra. Como é que é o nome lá? Pra aquela Pão Bento comer e por aí vai. Parece que antigamente o nos senso... cachorro quente da Afonso Pena. Os cachorro-quente da Afonso Pena, o Carlinhos, Lanches. Isso, então. Tudo. Que mesmo Hoje não sendo tem. novo, né? Parece que o senso de responsabilidade era maior antigamente. Mesmo se a pessoa era nova, hoje em dia você pega um menino de 15 anos, ele não tem metade do senso de responsabilidade que às vezes a gente tinha quando era mais novo. Eu, imagina, tipo, vocês que ainda, entendeu? Tipo, parece que o senso de responsabilidade era bem maior. Às vezes a gente fazia umas coisas que era bem mais loucura, só que a gente sabia, a gente era total ciente, tipo, do risco e de tomar cuidado. Hoje em dia a molecada parece que às vezes não tem esse feeling de saber realmente o que dá pra ser feito e o que não dá pra ser feito, entendeu?
Eu acho que o povo, os pais tutelaram muito os filhos, não é isso? Eu acho que fica, sei lá. O que você pensa, Marlos? Olha, Você deixaria seu filho decidir, vou pular de paraquedas, ele te ligar e. não vai. Não vai. Hoje não, então. Hoje não. Hoje não vai, porque assim, é outra geração. Que nem eu falei pra vocês aqui, com 15 anos a gente morava sozinho. Então, com 15 anos a gente fazia a nossa comida. Eu saí de Amambai com 15 anos. Então, eu com 12 já sabia fazer comida e sabia dirigir caminhões. Então, hoje em dia é difícil. Uma criança, uma menina com 15 anos sabe fazer comida. Eu comecei a trabalhar com 9. A gente, A gente começou muito cedo tudo, né? eu lembro também da nossa infância, a gente pegava e ia na sexta-feira para a fazenda com o nono e ele ficava lá e todo mundo jogava bola, andava a cavalo e a gente que fazia a nossa comida. E o nono fazia o churrasco. Então, sempre a gente foi criado assim. Essa geração de hoje Comia em muita dia- gemada na fazenda? Não, arroz carreteiro, não. Isso, ovo não era um negócio. A gente fazia uma brincadeira também. Olha, o Raul, escuta essa. Olha as brincadeiras. Esperava o nono dormir, aí todo mundo com 10 forminhas de gelo, coberta e guerra de gelo. Paz, era até o primeiro chorar. Chorava, parava. De Mas gelo. era pedra, é Gelo. pedra, pedra de gelo. Isso a gente fez anos. Senhor. Guerra, uma coisa que essas crianças de hoje em dia não fazem, que eu tenho 2 cicatrizes na minha cabeça. Mamona? Guerra de limão. Limão. Massa, guerra de limão é massa. A gente brincava muito de guerra de Não, goiaba. a gente Na fazia limonzada. guerra de mamona. Não, mas eu fui criado. Mamona, aquela que tem o espinhozinho. Eu Não, lembro é que também. a gente foi criado era quase uma chácara que a gente tinha. E daí, no meio das casas, tinha algum Pomar, né? pomar que tinha um pouco de tudo. Aí a gente pegava e ficava uma turma embaixo de um pé de limão, outra turma do outro. Aí ficava se jogando limão. Aí na hora que tava para acabar a bala, colocava na camisa todos os limão, baixava a cabeça e ia atacar. E teve um desses dias eu abaixei e saí correndo e de repente acordei nos braços do Macedônio no hospital regional. Qual foi a sensação de você abrir os olhos e ver o Dr. Macedo? Doutor Macedônio, uma puta cicatriz na cabeça por Cara, causa é desse loucura, dia. né, velho? Tipo, é isso que eu falo. Tipo, é uma coisa que, tipo, hoje em dia, se você vê. Aí que é a minha questão da internet, por exemplo. Se hoje você vê um vídeo na internet de uma molecada brincando disso, cria-se uma polêmica gigantesca Nossa. em cima, como que a Nunca. mãe é displicente, como que o pai deixa fazer isso, mas isso aí vira uma discussão que às vezes toma uma proporção que antigamente não tinha. Tipo, a molecada queria brincar. Era guerra do quê? Não importava. Era alguma coisa que você pegava na mão e brincava com o outro. Brincava. No dia que chovia era o melhor dia. A gente pegava enxada e ia pra rua fazer barragem. Cara, isso era massa. Os Para, vizinhos- ali perto, os ali perto da vizinhos Fiamma, ficavam as barrocas. Tudo da vida. Os vizinhos ficavam Ficar possesso. putos. Falavam assim, pô, teu filho aí juntando água aqui. Aí meu pai trabalhava muito, ele não via o que a gente fazia, né? E meus pais viajavam muito. Durante Não, essa época, meu pai ficava, tipo, Quando não saía nadando nas poças que vivia Era. fazendo nas ruas. era tudo chão, não tinha outra coisa. Fiz muito isso. Não pegava uma Não virose. parece, Não, mas eu nunca fiz. pegou Nossa, gripe. não pegava nem bicho de pé quase. É O incrível, cara. anticorpo tava 1000. Você não quer saber. Não, eu nunca tive nenhuma doença. Fora piolho. O resto, O resto... E piolho nem é doença. o resto, mas todo mundo Piolho é coisa de da outro. tua idade, você teve? Eu tive piolho. Não, mas você teve Alguma... Tipo... Doença não. aquela Ácido tinha úrico, Ah, eu tive catapora. catapora. catapora, todo mundo teve. Eu nunca não tive também. É, só catapora que eu tive. Entrava no Dom Aquino, 40 alunos, tinha 2 que não tinha. É, catapora eu tive, só isso. Ainda mandava esquentar o espinho de laranja e furar a Nossa. catapora. Nossa. É igual varinha de laranjeira. Toda mãe tinha uma em cima da geladeira. E Era canta- base. Hoje, se você bate num filho, Você tá louco, o conselho tutelar vem e te pega. é outra geração. Só que assim, essa geração, E você apanhou muito do seu pai? não, até que a gente não apanhamos Não era muito, tão não. frequente. Tia Marli era tranquila? Não era tão frequente. Não, é que a gente foi criado. Na verdade, eu fui criado muito poucos pelos meus pais, que eles viajavam muito essa época. Aqui não tinha. Como a gente tinha o comércio aqui, meu pai e minha mãe ficavam viajando muito tempo. Então, vamos dar exemplo, para trazer produtos da Nestlé, meu pai tinha que buscar
em São Paulo. Então, meu pai pegava um motorista e varava à noite, e ele, motorista, batia lá e voltava. Então, a gente normalmente foi criado por algum parente ou alguma babá, uma empregada doméstica que ficava conosco. Então, a gente foi criado assim. Não que foi criado às traças, mas a gente foi criado de uma maneira independente. Tanto Entendi. que com 15 anos eu tinha carro em outra cidade. Legal. Dava pra aprontar um pouquinho mais sem ter o pai e a mãe muito em Pois cima. é, dava bem isso. Brigar com o vô, com a avó. Isso foi normal. Marlos, assim, a gente vê toda a sua criação, esse jeito mais rústico, né? Que de todos nós que temos aí mais do que. Nós temos depois dos anos 80 aí, né? Nos anos 80, 70, né? Eu um pouco É os menos. 70, Não é pra 80, tanto, né? né? Não é pra tanto. Mas. E toda essa trajetória de você se formar, de estar no comércio, de virar empresário em Amambai, como que foi a sua decisão? O que te levou a vocês venderem o Grupo Signore? Olha, Rodrigo, isso eu falo para você, falo para todos que estão escutando aqui. Não é uma decisão fácil. Eu venho do berço de uma empresa familiar. Então, você nascer dentro de uma empresa familiar não é um negócio de chegar assim amanhã e falar tchau, obrigado. Foi um negócio muito difícil para nós. A gente estava numa tendência de alta. Vocês particularmente participavam, que vocês eram a nossa agência. Só que apareceu uma oportunidade única. Que quando aparece a oportunidade única, igual o pessoal normalmente fala, o cavalo estava passando encilhado, você não vai montar no cavalo? Verdade. E a gente não podia deixar o cavalo passar para o outro lado da rua. A gente tinha que pular antes. Então apareceu a oportunidade, a família pensou, estudou, foi um negócio muito bem pensado, até porque era um grupo familiar e a gente tem mais filhos que tem que pôr para dentro, então era uma forma de cada um seguir seu caminho também, uma família grande, então a gente conseguiu vender a empresa de uma forma tranquila e saudável para todo mundo. Lógico que a gente fica sentido, eu principalmente, porque muita gente não sabe, mas o supermercado de carne foi o meu primeiro filho. E o segundo foi o SIG, que esse realmente dói no coração até hoje, quando eu entro lá, porque eu fiz para mim aquilo lá, eu não fiz para vender. É diferente você fazer. Tanto que quando os proprietários do Mega estiveram aqui, eu fui mostrar para eles, escondido dos funcionários, falou, cara, mas por que você fez isso? Falei, cara, porque isso aqui é meu. Eu não fiz para vender para vocês. Isso aqui é meu. Na hora que eles entraram na minha sala, que sala bonita, hein? Eu falei, é a minha sala. Eu levei eles no refeitório dos funcionários e eles ficaram chocados. Eles têm 8 supermercados e eles não têm um refeitório igual a gente tinha aqui em Mambai. Então, toda a parte que a gente fez para a vivência nossa era para os nossos funcionários. Então, se eu tive 200 funcionários nas 2 lojas, esses 200 funcionários hoje sabem o que é diferenciar uma empresa Signore de qualquer outra empresa aqui na cidade. Porque hoje eu tenho funcionário em todas as empresas, ex-funcionários, colaboradores, na verdade, que eram mais que colaboradores. Eu tenho irmãos na cidade. Eu tenho vários que eu chamo de irmãos. E essas pessoas às vezes falam assim, pá, que saudades na época que eu trabalhava com vocês. Porque eu tratava realmente, eu e toda a diretoria, mas era eu que ficava mais no pega com eles, né? Então eu sentia isso. Tanto que eu tenho amizade com todos. Graças a Deus a gente sempre tratou bem. É a diferença de uma empresa familiar, né? A gente vendeu a empresa com 49 anos. Então, no estado tem poucas empresas que têm essa idade. Poucas. A gente Imagina no vendeu. Cone Sul, né? Imagina no É, Cone Sul. Pouquíssimas. Então a gente vendeu essa nossa empresa com a dor no coração, só que era uma oportunidade de negócio que não tinha como passar. E daí, aparecendo outras oportunidades, a gente está aí para lutar pela cidade, para fazer algo a mais. Legal. E já não errou, mas nunca aconteceu de errar o caminho, acordar de manhã, quando vê já tá na frente do Não, Kikara, eu assim. até hoje, o Rodrigo falou aí do acelerado, eu até hoje não consigo dormir até tarde. Isso daí,
A vida inteira eu acordei cedo, então... Não, as mensagens de bom dia continuam. Os memes continuam às 4 da manhã, 5 da manhã. Não, eu continuo. Eu até brinco, às vezes os meninos, eu vou nas lojas, os meninos que ainda estão lá, que trabalharam comigo, falam assim, que dia que você vai vir aí assar o pão para nós, patrão? Porque eu gostava do dia a dia. O Marlos ia assar pão no SIG. No domingo, todo domingo era eu. Na hora que as meninas da cafeteria chegavam, eu já estava com tudo pronto. Isso para mim era o maior gosto. E eu faço isso com o maior gosto. Porque eu fui criado fazendo isso. Eu gosto de trabalhar. Então, por isso que você pega o jeito. É a mesma coisa que você tem os batuques lá, como que chama? Sim, eu sou um bandista, né? Então, você consegue ficar sem? Aí você tem tudo depende do que você gosta de fazer. Você tem tesão por fazer de verdade? Você gosta Tem mesmo? que ter, É tem o que estar o diferencial. sangue na veia. E tanto é que eu vou no mercado 3 vezes por dia. Às vezes até o pessoal fala, mas você de novo aqui? Eu falei, cara, mas eu vim só pegar um negócio, já voltei aqui, e daí eu já dou bitaco, Aí e eu viajo, eu vou no supermercado. Tá no sangue, entendeu? Não vou falar que eu não vou voltar nisso, porque nós temos um contrato, e nesse contrato, durante 15 anos, eu não posso, ninguém da nossa família pode abrir nada no segmento varejo no município de Amambai. Isso não é os nossos planos. Nós temos outros planos, os meus sócios já seguem outros caminhos e eu, meu pai e meu irmão, estamos seguindo outros caminhos também, que vão vir a surgir. Legal, bacana. Marlos, se você tivesse a nossa pergunta clichê, Raul. Essa aí é. Essa aqui é clichê difícil. do Papum. programa. Papum. É reflexiva. Se você tivesse um conselho para dar pro Marlos quando criança, qual o conselho que você daria? Qual o conselho que eu daria? Pro Marlos Mas criança. com qual idade? Criança. Cara, mas com criança... Vamos lá, vamos reformular aqui. Porque o Marlos é um ser que gosta de complicar as coisas às Não, vezes. porque é uma pergunta adversa. Porque se você me falar com 5 anos, eu falaria uma coisa. Se falar com 10, outra, com 15, outra. Tá. Se você se encontrasse com você quando criança, a idade você define. Qual conselho você daria para você mesmo? E eu acho que eu não sei se eu daria um conselho. Eu ia dar um rumo, se eu pudesse dar um rumo, né? Das coisas que eu fiz sem pensar. Muitas coisas eu fiz sem pensar, falei coisas sem pensar, magoei pessoas, às vezes pessoas que não precisavam ter escutado o que eu falei durante a minha trajetória. Não que eu esteja arrependido do que eu fiz, mas sim eu podia ter feito melhor. E eu acho que a gente pode todo dia evoluir e fazer melhor. E eu acho que se eu soubesse, se eu fosse mais capacitado quando era criança, eu podia ter conseguido tratar melhor as pessoas ou ter feito algo melhor para as pessoas. Isso é uma coisa que a gente só aprende com evolução. Se eu estou aqui hoje é porque nós somos amigos por um bem comum que evoluiu e você me convidou para mim estar aqui hoje. Senão eu podia muito menos passar na rua e quem que é esse cara? Não sei quem que é aquele rapaz das tatuagens, muito louco, entendeu? Mas eu sei, o Raul... As tatuagens loucas é do Raul. Entendeu? Então, a vida faz com que você evolua. E se as crianças conseguissem captar essa mensagem no começo, cara, o mundo ia ser muito diferente. E eu acho que ia ser muito diferente. Porque você vê, todo mundo pensa diferente. Mas se todo mundo pensasse simples no bem comum, cada um pode tocar a sua vida, mas vamos tocar de um jeito legal, ia ser bem melhor. Legal. Marlos, Nossa, interessante. eu quero aqui agradecer a sua presença no DigoCast, nossa conversa. Quanto tempo de conversação, Raul? 56 minutos. 56 minutos hoje. Deu bom. Eu achei que a gente ia conversar mais, mas... É que ligou depois que a gente já fazia 1 hora que tava falando. Você não vai soltar aquilo lá não, né? Aquilo lá vai ser Aquilo só era pra só- gente fazer brincadeirinha, fica então tranquilo. tá. Aquilo era cuidado. só esquenta. Cuidado, que Era eles só fizeram isso. um monte de pergunta cabulosa aí que não pode soltar. Não, mas a pergunta uma coisa que nós perguntamos é: Marlos, você é feliz careca? Muito. Falar, dá o seu Sou depoimento. muito. Eu acho que eu Careca. sou o careca mais feliz do mundo. Porque eu gosto. Eu mostrei a foto pra vocês cabeludo aqui. Aham. Eu, toda semana, a cada 5 dias, eu preciso cortar meu cabelo.
Não me sinto nem um pouquinho problema. É que eu gosto de usar boné, por isso que vocês estão me vendo de É, boné. porque eu perguntei, gente, pra vocês terem ideia, eu falei assim, Marlos, você de boné? Falei, pra esconder a careca nas câmeras. Não, ele falou... Não, É. não, na verdade Responde o que você falou pra mim. Você falou assim, eu sou feliz careca. sou feliz careca. E outra, e na verdade, quando eu estava como empresário de um supermercado e de 200 funcionários, 200 Tinha colaboradores, que ser mais formal. eu não poderia estar de roupa social com boné. Agora, informal como eu estou hoje, aí eu amo usar boné, entendeu? Então, de camiseta. Então, às vezes você fala assim, só tá usando camiseta e boné agora. Cara, é o que eu gosto, pé no chão. Eu sou uma pessoa simples, você não vai me ver nunca diferente do que você me conhece, principalmente vocês que me conhecem aqui. Lógico, quem não me conhece, às vezes até tem uma barreira. Mas quem me conhece sabe quem eu sou e como eu sou. E eu agradeço vocês de ter me convidado aqui para estar falando isso. É isso, é um prazer sempre estar conversando com você, Marlos. Quero agradecer a sua presença aqui no DigoCast, que está sempre aberto para você. Você sabe que você é nosso parceirão. Para quem não sabe, a agência Ômega começou por causa do Marlos, sabe? A gente começou pequenininho lá, com 2 pessoas trabalhando. Na verdade, com 3, era eu, a Bruna e o Renato na época, né? E aí a coisa foi tomando proporção e o Marlos sempre incentivando, sempre falou assim, não, pega você, Rodrigo. Lembra que eu falei, tentei colocar um monte de funcionário, né? Ele falava, não. Ele falou assim, pega você, Rodrigo. E aí eu falei assim, cara, vambora. E ele sempre incentivando, e hoje nós estamos aí com o podcast, com a Ômega. Que bom que deu certo. No ramo do parabéns, marketing. parabéns a vocês que deu certo. E quem sabe daqui a pouco nós estamos com o Marlos aí na equipe, né, Marlos? É formado em publicidade e marketing. Quem né? sabe? Quem Aí, ó. sabe? Consultoria aí. O futuro a Deus comercial. pertence. Então. Quem sabe? Estamos aí para escutar propostas. Então tá. Marlos, muito obrigado e tamo Obrigado. junto. Obrigado. Valeu.